Comporemos agora a nossa sala de visita e, para tanto, chamamos os assessores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Álvaro Gregório Edivar Gert, e o nosso palestrante também, Cláudio Rodrigues. Por gentileza, doutor Cláudio, sente-se ao meio e seja ladeado pelos dois assessores. Pedimos também àqueles que nos assistem à distância que enviem as suas questões aos palestrantes à nossa sala de visita pelo chat do site ou no Twitter com a hashtag InovaDay. Após 5 dias úteis, o vídeo da palestra estará disponível no site www.igovsp.net/InovaDay. E lá vocês podem encontrar também todas as palestras anteriores do InovaDay. Pois não, com a palavra. Professor, obrigado pela palestra. Palestras boas sempre suscitam muitos questionamentos e analogias, né? Observando a sua palestra, eu fiquei assim, curioso quando o senhor apresenta o que é pré-incubação, o que é incubação, o que é pós-incubação. Ou seja, na pré-incubação é uma ideia e o que acontece com essa ideia. Na incubação é um projeto, o que acontece com esse projeto. E na pós-incubação? Eu acho que foi interessante a sua colocação. Pré-incubação, nós estamos falando quase de uma ideia. Eu diria de uma boa ideia, né, que começa a se posicionar ou a incorporar mecanismos ou ações de empresa, né? Mesmo na pré-incubação, no CIETEC, os projetos selecionados têm de se apresentar para instalação com o CNPJ. Raros casos que a gente julga internamente, eles podem se instalar, muitas vezes em função da premência do negócio, da ideia, com o compromisso de, em 3 meses, estar com o CNPJ e esquema societário resolvido. Mas nesse período, que o CIETEC disponibiliza 6 meses até 1 ano para a empresa, é o período de ajuste, é o período de adequação da ideia ao negócio, né? Vencido esse período e tendo sucesso nessa fase, nessa adequação da ideia para negócio, ele passa para a modalidade de incubação. Na incubação é o desenvolvimento do negócio, é a consolidação do negócio, é a transformação realmente daquela ideia ou daquele negócio ainda embrionário num negócio que, depois de 3 anos, no máximo 4 anos, que ele fica incubado, ele tenha condições, o negócio tenha condições de vencer, de ter sucesso no mercado. Muitas vezes, principalmente na área de empresas de tecnologia, esses 3 anos podem até ser suficientes para consolidar o produto, o serviço, né? Mas não colocar a empresa em condições de competição de mercado. Quer dizer, falta ainda um aprimoramento do design, de digamos, uma percepção mercadológica mais adequada, que na maioria das vezes é conveniente que ele fique mais um pouco de tempo dentro do ambiente que o CIETEC proporciona, inclusive com os seus vizinhos, né? E aí é o pós-incubação. Pós-incubação, então, é o fortalecimento do negócio. Nós temos a criação, consolidação e fortalecimento. Então, são 3 etapas que nós achamos que identificam, né, digamos assim, a trajetória de uma empresa startup para o mercado.
tem um tempo médio, nesses 15 anos de experiência, professor, acho que tem vários tipos de empresas, né, que já passaram por vários tipos de negócio, mas tem um tempo médio que você fala, olha, o ciclo, esse ciclo completo entre pré-incubação e pós-incubação, ele dura em média tanto, porque me parece, uma vez me contaram isso aí, não sei se é fato, que as empresas querem ficar mais tempo mesmo, né, porque a incubadora é quentinho, né, não força tanto ela aos riscos do mercado e tudo mais. E que aí eles sofrem até uma pressão de, olha, vocês já estão prontos, então vão voar sozinhos. Tem um tempo médio para esse ciclo? Tem. A pós-incubação é mais recente no CIETEC, o modelo de pós-incubação. Então, nós não temos muitos indicadores para responder a sua pergunta. Mas nós temos, eu respondo a sua pergunta com relação às fases de pré-incubação e incubação. O tempo médio máximo de uma empresa, extrapolado, é 1 ano de pré-incubação e 4 anos de incubação. Isso significa 5 anos. 5 anos agasalhado na incubadora. Essa é a média que a gente proporciona às empresas. Que tradicionalmente, no mundo todo, é mais ou menos isso. Né? Quer dizer, 3, 4 anos, 5 anos no máximo. Mas, no nosso caso, nos dois, se ele percorrer as duas trajetórias integralmente, né, ele teria 5 anos. É importante também dizer que cada ano ele é avaliado. Né? O plano de negócio dele, o estágio do plano de negócio dele é avaliado. Então, também, se ele não é que ele entra na incubadora clássica, ele tem 3 anos no contrato inicial, que ele vai ficar 3 anos se ele não tiver um desempenho adequado ao plano de negócios que ele propôs. A avaliação do plano de negócios é condição para que ele avance para o ano seguinte e também que ele peça a prorrogação após o 3º ano para ficar no máximo mais 1 ano. Isso está em função do relatório que ele tem de apresentar, que tem de ser aderente ao plano de negócios que ele propôs ou que ele está reformulando ano a ano. Então, no CIETEC é essa condição. Após incubação, nós iniciamos há 2, 3 anos atrás, então nós temos aí cerca de 30 empresas, né, que nós não temos condições ainda de assegurar ou de responder, para responder a sua pergunta, qual seria esse tempo para esse fortalecimento. Nós estamos colocando 3 a 4 anos. Então, somando tudo, 5, 4, seriam 9 anos que a empresa poderia realmente ficar abrigada dentro do nosso espaço para que realmente tenha condições ou esteja suficientemente adulta para sair para o mercado. Esse abrigo de espaço, você está falando tanto físico quanto lógico, né? O espaço de consultoria que pode ser dado internamente e tudo mais. Eu tenho que ficar com um escritório dentro da... na verdade, ele fica, não é com escritório, mas com instalação. Com a instalação para a sua produção experimental ou para a sua adequação do seu produto, enfim, é a formatação do produto ou do serviço. Né? E o que ocorre no CIETEC é que esses processos de incubação, seja pré-incubação e pós-incubação, eles podem ser, como você falou, reais, isto é, a empresa fisicamente está instalada numa sala ou num galpão ou num setor do CIETEC, ocupando 50, 30, 100 metros quadrados para desenvolver os seus trabalhos, ou pode ser virtual. Quer dizer, a empresa se liga ao CIETEC, mas não ocupa a instalação física no CIETEC. Ela se liga ao CIETEC para ter o apoio logístico, ou apoio na área mercadológica, financeira, mais pontual. Participar de rodadas de negócios, investidores, enfim, os aspectos que não dizem respeito à instalação física, a utilização da infraestrutura física do CIETEC. Professor, eu queria entender um pouquinho melhor. A minha pergunta vai em direção ao modelo de negócio do CIETEC. O CIETEC contribui aí para que em torno de 7 patentes sejam requeridas ao ano.
tá certo? Dessas 7 patentes, o CIETEC obtém alguma remuneração, alguma participação em relação ao faturamento futuro dessas patentes? Tem alguma forma de recompensa nisso aí ou não? Tem forma de recompensa. Tem muitas incubadoras no mundo todo que estabelecem um contrato, né, por ocasião do registro da propriedade intelectual, ou mesmo no registro, no início da contratação da empresa, que uma parcela dessa receita, ou da receita decorrente daquela propriedade intelectual registrada, seja destinada à entidade de incubação. Israel é assim, né? Mas nós não. Nós não temos essa preocupação neste momento. A gente tem uma empresa de consultoria contratada pelo CIETEC na área de propriedade intelectual que apoia os incubados nessas questões. Mas é uma interação de uma empresa privada com a empresa incubada para efeito de, digamos assim, ensinar a empresa o que ela tem de fazer para garantir a sua propriedade intelectual. Eu acredito que nós tenhamos no futuro de estabelecer alguma regra para isso, né? Mas a cultura de patente no Brasil ainda é incipiente, né? Então, eu acho que a gente tem de ter leite para poder derramar, né? É a história. Por enquanto a gente está com pouco leite, então o risco de derramar, aquela história da menina que vai no mercado vender o leite e derrama o leite, né? Nós esperamos ter um dia bastante leite, alguém para levar para o mercado, alguém derrubar o leite e a gente poder ter algum recurso da venda do leite. Por enquanto a gente ainda está começando a se preparar para isso. E, professor, falando um pouquinho do futuro, a gente está vendo, o CIETEC está com uma experiência de 15 anos, bem-sucedida, conforme o senhor colocou aqui, e a gente está vendo o nascimento de uma outra incubadora, também abrigada na USP, dessa vez na USP Leste, que é a incubadora de negócios sociais, né? E talvez venha a ter no futuro uma incubadora de economia criativa, enfim, outros tipos de segmentos. E aqui, primeiro, é saber se o senhor conhece dessa incubadora de negócios sociais, se ela vai ter um funcionamento similar ao CIETEC, e também qual é o seu pensamento sobre essa segmentação de incubadores, se não seria melhor termos uma forte programa de incubadoras, independente de segmento, inclusive que eles pudessem fazer uma coisa mais transdisciplinar e trabalhar dessa forma. A incubadora da Universidade de São Paulo, Zona Leste, de negócios na área social, de tecnologia social, é uma realidade já. Quer dizer, eles estão já trabalhando bastante na implantação, já tem alguns exemplos de constituição de empresas voltadas para esse desafio. Nós temos tido oportunidade não só de visitá-los, como também os gestores da incubadora da Zona Leste, da Universidade de São Paulo, Zona Leste, já vieram ao CIETEC para uma visita, para um contato, e agora nós estamos novamente em contato com eles para realmente discutir um pouco digamos, o que o CIETEC, o planejamento do CIETEC, os resultados do CIETEC, com eles, para que possa realmente haver uma colaboração mais de perto com a incubadora. A incubadora da Universidade de Zona Leste, ela tem um objetivo muito claro e é importante que dê resultado, né? Porque é cara da região, né? A região tem um ambiente favorável para esse tipo de negócios, né? E a universidade tem também esse foco em relação a essas comunidades da Zona Leste, esses assuntos que são mais adequados ou mais presentes na Zona Leste. Eu acho que não só é um bom empreendimento, como ele devia ser replicado, né? Eu acho que
tecnologia, quer dizer, na verdade, inovação pode ser entendido como uma criação, uma nova criação, ou uma criação de novos produtos, de novos serviços, de novos processos de interesse social e econômico. Isso é inovação. Inovação não é só você pôr um produto no mercado, vai alguém compra, então tive sucesso. Não, mas tem educação, tem saúde, tem vários outros aspectos, né, que precisam ou que podem ser incluídos em processo de incubação, e eles representam inovação. Tem inovação no governo, tem inovação nos diferentes segmentos da sociedade. Então, eu acho que economia criativa, que você comentou, uma incubadora na área de economia criativa é cara de São Paulo. Cara de São Paulo. Agora, como fazer isso? Como motivar que a gente não só discutir isso, mas principalmente atrair empreendedores para uma incubadora na área de economia criativa. Eles estão lá na Vila Madalena, na Vila Olímpia. Tem economia criativa em São Paulo, está por aí. Mas o empreendedor na área de economia criativa deveria ser abrigado, deveria ser incentivado, devia ter condições, como tem para as outras áreas tecnológicas tradicionais. Professor. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Professor, por favor, ponha o... ok. Mais perto. Desculpe. Professor, assim, pela experiência que o senhor acumulou nesse tempo todo de CIETEC, o senhor viu inúmeros casos de sucesso e também aprendeu com alguns casos aí de insucesso, né? Eu tenho duas perguntas. Uma delas é o seguinte: por que às vezes as coisas não dão certo? Quando você tem coisas que acabam dando certo, você acaba justificando todo esse investimento, justificando toda essa ação. Mas uma boa parte dessas iniciativas acabam assim não alcançando o resultado esperado. Eu gostaria de saber o seguinte: não sei se o senhor fez essa avaliação do porquê que essas iniciativas nem sempre dão certo. E a outra questão que eu queria colocar é a seguinte: que conselho o senhor teria a colocar aqui para os empreendedores? Ou seja, como é que eles devem se preparar, o que eles devem esperar de um momento como esse, de uma iniciativa, de uma empreitada como essa? Bom, falhas ocorrem, né? Insucessos ocorrem e sucessos também ocorrem, né? Primeiro, nós temos de nos preocupar com o conceito de incubadora. É evolução, não é um evento. Incubadora não é evento. Incubadora é uma evolução. Quer dizer, ela vai crescendo ou não vai crescendo, mas ela não pode esperar resultados em 1, 2, 3 anos. Nós temos de fazer uma história de incubação, né? A outra coisa é que as políticas públicas, principalmente, mas também os investidores, devem entender que as empresas falham, né? Isso não é... Quer dizer, o fato de haver uma política pública de apoio a uma empresa incubada ou um investidor que está apoiando uma empresa incubada, isso não quer dizer que automaticamente a empresa vai ter sucesso. Quer dizer, eu estou falando de empresas corretas, né? Falham. E o governo, a política pública, o investidor, tem de entender que elas falham e tem de mitigar os seus efeitos. Então, isso, se não for esse o entendimento, fica difícil entender o papel da incubadora. Quer dizer, a política pública tem de apoiar a incubadora, né? E tem de entender que haverá fracassos em relação às empresas que se incubam. Isso é perfeito. É claro que o CIETEC, lá atrás, falou: nós temos de ter... Não temos de 10 empresas, nós temos que ter 100 empresas. Porque se tem 10, falha 5 ou falha 9, nós estamos numa situação difícil de explicar, principalmente há 15 anos atrás, né? Que tudo tem que dar certo. Se não dá certo,
não pode continuar. Não, tem de dar certo, tem de dar errado e tem de ter número. Quer dizer, hoje nós temos 400 empresas se vincularam ao CIETEC. 400 empresas é um número grande de empresas. Muitas falharam, mas 100 empresas estão no mercado. É um número considerável. E elas foram bem preparadas, eu diria, porque a maioria delas continuam no mercado. E o índice de mortalidade da empresa, pequena empresa depois de 4, 5 anos, é, sei lá, 50%. É um número aí do Sebrae que é um número gigantesco. Então, respondendo a parte da sua pergunta, eu diria que nós temos de aprender que as empresas falham. Então, esse é um conceito. Com relação a você ter... você perguntou sobre outras... Assim, para quem deseja empreender, né? Como é que ele deve estar preparado para o quê? Então, a empresa, quando ela é selecionada ou se aproxima da gente, ela recebe algumas informações ou ela passa por um período de reuniões conosco, né? E o que a empresa precisa ter, né? Ela precisa ter, primeiro, um negócio, né? Se não tem negócio, não tem plano de negócios, né? E aí tem de ser identificado quais são as dificuldades que a empresa vai ter para que aquele plano de negócio tenha êxito. Se você olhar para a história desse envolvimento do CIETEC, uma das primeiras preocupações que tem a empresa é recursos financeiros, né? Tem recursos na área de pessoal, de técnicos, de engenharia, mas a primeira preocupação, na maioria das vezes, são os recursos financeiros que as empresas não têm. Elas têm os recursos da família, dos amigos, enfim, de alguns malucos, né, que acreditam na ideia do empreendedor, mas é necessário que a política pública, seja do governo estadual, seja do governo federal, seja do governo municipal, né, tenha, de alguma maneira, tenha um foco no apoio ao empreendedor no período em que ele vai desenvolver um negócio que foi selecionado dentro de uma comunidade, como é a incubadora do CIETEC. Quem julga os projetos, os negócios dos empreendedores do CIETEC não é o CIETEC, são consultores ad hoc da própria universidade, do Instituto, da FINEP, da Fiesp. Nós temos um conjunto de pessoas que opina sobre o negócio que está sendo... que se propôs, que o empreendedor propõe para desenvolver no CIETEC. Então, nós temos o problema do recurso. O recurso não se faz inovação sem apoio do governo. Essa é a premissa. Inovação precisa ter política pública de apoio, porque senão não vamos. Isso é em todo lugar do mundo, não é? Não, o Brasil vai precisar também ter apoio de recursos financeiros para o empreendedor ter sucesso. Nós estamos falando de inovação. E inovação precisa ter apoio do governo. E em todo lugar do mundo tem, de alguma maneira. E nós precisamos ter também. Então, se a gente resolve recursos financeiros, tem aquele campus todo que tem... Não falta conhecimento científico e nem conhecimento tecnológico, né? Então, eu acho que 50% do problema está resolvido. Bom, os outros 50% é o empreendedor. Ele tem que ter persistência, ele tem que ser competitivo, ele precisa ter, trabalhar 24 horas por dia, ele precisa fazer um monte de coisa que é característica do empreendedor. Se ele é empreendedor, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não é empreendedor. E se ele não é empreendedor, ele não pode ter uma empresa de inovação incubada no CIETEC ou em qualquer lugar do mundo, porque lá é para a empresa ter sucesso de mercado com o empreendedorismo. É inovação empreendedora, ou empreendedorismo inovador, como você quer. Essa é a característica principal, ou as demandas principais de um empreendedor que queira se abrigar numa incubadora, ou seja o CIETEC, seja qualquer um.
Vamos lá para as perguntas, então. Está com pergunta da internet aí? Então, vamos passar para o pessoal para cá. Tem, eu... Posso fazer mais uma pergunta? Vou deixar o pessoal fazer também. Vamos abrir, depois eu coloco essa questão. Uma pergunta aí, gente. Lá no fundo, Arnaldo. Bom dia, professor Cláudio. Meu nome é Arnaldo, eu sou do setor privado, represento a empresa Indra. Professor, minha pergunta diz respeito ao período de pós-incubação. A gente tem acompanhado pela mídia, em função da crise mundial, há muitos recursos internacionais com foco em iniciativas e inovação no Brasil. Minha pergunta é papel de vocês assessorarem essas empresas nessas negociações com esses investidores profissionais, ou faz parte já do período de maturação deles, eles mesmos, né, fazerem essas negociações? Olha, seja no período de incubação, seja no período de pré-incubação, para o qual a gente não tem ainda muita experiência, eu diria que cabe a nós ajudarmos, no que for possível, a que esses contatos tenham êxito. Mas é claro que tanto o investidor quanto a empresa preferem se reunirem só entre eles, sem a presença de um tutor, né? Porque são características de negócio, e mesmo porque o CIETEC não se envolve nesses aspectos. Quer dizer, os aspectos do faturamento da empresa, ou dos recursos que a empresa recebe, a não ser aqueles que o CIETEC tem papel importante, como é do setor público, fomento, etc., esses outros a gente propicia que aconteça a reunião, mas não se envolve nos aspectos do negócio, porque aí acaba tendo um envolvimento do CIETEC numa área que o CIETEC também não tem expertise. Tá certo? Essa é uma negociação entre o investidor e a empresa, que é normal em todos os outros segmentos da empresarial, não só as empresas incubadas. Então, a gente fica um pouco afastado, a gente propicia, a gente ajuda, a gente fomenta que ocorra isso, mas fica um pouco distante. Professor, chegaram aqui duas questões. Eu vou tomar a liberdade aqui de sintetizá-las. Uma é do Júlio Honório Giancursi, outra da Maria Lúcia Figueiró, que tratam sobre a questão do intraempreendedorismo. Ou seja, provavelmente o Júlio e Maria Lúcia, são servidores públicos e tem uma certa preocupação com a questão de como praticar o intraempreendedorismo dentro da estrutura hierárquica do Estado. Ou seja, nós sabemos que a ação do servidor ela é regida por toda uma legislação específica que tolhe um pouco essa questão da liberdade de ação. Então, as questões aqui, elas pautam assim, como é que a gente consegue empreender dentro do aparelho de Estado, mesmo diante de uma legislação que acaba restringindo o seu espaço de ação. Realmente é uma área em que eu não tenho muita familiaridade, não. Mas eu diria que a inovação não se restringe. Claro que a inovação, quando você fala inovação mais empresa, né? Sempre está ligado. A inovação acontece na empresa, porque é a empresa que produz alguma coisa. E se ela produz um novo produto, um novo serviço, ela está produzindo inovação, né? Principalmente se tem interesse, e o interesse é econômico, pode ser até social. Mas se você olha para o governo, esse conceito de interesse econômico já está prejudicado, né? Mas o interesse social não. E a inovação, ela ocorre, às vezes não com esse nome, mas a gente pode citar algumas inovações que ocorrem no aparelho do Estado. Poupar tempo. Para mim, poupar tempo é uma grande inovação do governo, né, que facilita a vida das pessoas. Ajuda as pessoas a terem as suas demandas atendidas através de um processo moderno de atuação.
É claro que nós podemos estender isso, e eu não sou especialista nisso, mas provavelmente nós temos inovação na área da saúde, em vários setores, aí, a gente pode identificar a inovação na área da saúde, é só se detalhar um pouco em relação a esse problema. Agora, como é que o governo pode fazer isso de uma maneira pragmática ou de uma maneira formalizada, ou que isso realmente se identifique como inovação perante a sociedade? Eu não sei como fazer isso, mas eu acredito que o governo sabe como fazer isso. E mais ainda, que o governo precisa fazer isso. Eu vejo também uma oportunidade, você tocou nesse assunto, ou o internauta tocou nesse assunto, e é uma oportunidade de fazer assim, porque nós temos na iniciativa privada alguns casos, e eu falei um aqui, daquela empresa LaserStool, que saiu que foi graduada pelo CIETEC, e teve sucesso, um caso de sucesso interessante, e criou uma outra empresa dentro do CIETEC num outro assunto, um outro CNPJ, e a empresa está ligada a ela. Na área farmacêutica, nós temos 3 ou 4 pequenas empresas cuja mãe é a indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica lá em cima, ela fala, pô, eu preciso desenvolver essa molécula aqui para o meu fármaco aqui. Mas, em vez de fazer isso aqui na minha fábrica, que eu vou contaminar no sentido de, não é contaminar no sentido transversal, mas não é um assunto da minha fábrica. Aqui eu preciso produzir em série, me preocupar com a Anvisa, e isso. Uma pesquisa de uma molécula tem que ser desenvolvida em outro ambiente. Então, ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma empresa, CNPJ XYZ, e vou me candidatar a ingressar no CIETEC, porque lá dentro eu tenho condições sinérgicas, ambientais, de proximidade para desenvolver essa molécula. Porque lá tem a farmácia, tem área de medicina, de saúde, engenharia, física, química. O CIETEC tem um monte de empresas que falam linguagem de empresa. Eu vou por lá. E estão lá. O governo poderia também, né, fomentar a criação de uma cadeia de fornecedores, como a indústria farmacêutica fez, ou como a LaserStool fez. Pô, eu vou fomentar pequenas empresas para se incubarem na incubadora XYZ para desenvolver alguns dessas demandas que eu tenho e que, no meu, verticalizando aqui, eu vou demorar tempo, vai ter esses problemas que você mencionou, que são reais. E lá não, lá é uma pequena empresa que, de alguma maneira, ele está vinculado. Bom, se a gente conseguir fazer isso, a gente atende a um aspecto de inovação do Estado, né? e do Estado, de maneira geral, global, e também o CIETEC ou a incubadora vai ter empresas também com essa vinculação, que é importante, né, para o aspecto social da incubadora. A incubadora também tem de olhar que ela está, digamos, envolvida, né, num programa de inovação, que é um programa de Estado. Ela ajuda, ela participa, ela tem de ser citada. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder aí, mas eu acho que poderíamos... E nós temos aí uma espécie de open innovation, né, inovação aberta, que todo mundo é candidato. Você tinha aquela tua última pergunta lá? Acho que a última pergunta é para a gente terminar com uma provocação aqui. A gente tem visto assim, ações de financiamento que sempre estão pautadas na questão da pesquisa, do desenvolvimento. Mas tem uma última milha aí que o empreendedor, assim, ótimo, você consegue um financiamento, você usa aquele equipamento é utilizado para pesquisa, termina a pesquisa, você devolve aquele equipamento. E daí, assim, o empreendedor ele fala, bom, e agora eu preciso viabilizar o meu negócio. Tá certo? A gente sabe que a gente tem um Tribunal de Contas que proíbe essa transferência de recursos ao empreendedor, né? Exceto nessa forma
de pesquisa. Me parece que a legislação ainda não acompanhou essa necessidade, ou seja, de que se você não apoiar, de que se você não incentivar, de que se você não assistir durante algum tempo esse empreendedor, essas boas ideias elas não viram negócios, ou seja, elas acabam não sendo viabilizadas por uma questão de negócio, né? Ou seja, ele não tem o recurso, ele tem uma boa ideia e essa boa ideia acaba não prosperando. Eu queria que o senhor discutisse, abordasse esse tema, o que a gente deveria estar mexendo, o que a gente deveria estar propondo para que a gente conseguisse realmente colher os frutos dessa pujança, quando a gente fala do que o Estado de São Paulo faz em termos de produção intelectual, produção tecnológica, ou seja, que a gente fizesse disso, de fato, negócios, que isso aí gerasse receita, gerasse tributo, gerasse melhores condições de vida para a nossa população. O que você falou é uma realidade. Realmente, nós estamos muito mais aparelhados para o fomento e o financiamento à pesquisa científica do que ao negócio tecnológico, né? E isso não é um evento de hoje, isso nós temos aí 50 anos, criação do CNPq, FAPESP, então tem várias iniciativas de muito tempo atrás, cujos resultados se refletem nos indicadores que nós temos na área de pesquisa e desenvolvimento e conhecimento científico no Brasil. Quer dizer, isso não é resultado de uma decisão eventual num determinado momento. Isso é um processo de evolução da pós-graduação no Brasil, da publicação no Brasil, do número de cientistas. Enfim, eu acho que esse aspecto aí está bem resolvido no Brasil. O Brasil é líder na América Latina, enfim, tem de continuar. Quando a gente passa para a absorção do conhecimento para a sociedade, que é o que você falou, o negócio, aí nós temos ainda dificuldades. Temos já algumas iniciativas positivas, seja no FINEP, com subvenções, editais de subvenção, que selecionam projetos e empresas para receber recursos a fundo perdido, muitas vezes. No governo estadual, a gente tem isso. Recentemente, o governo estadual lançou os programas de praticamente juro zero, para pequenas empresas, que deve resultar em indicadores melhores, mas não pode se esperar que amanhã já comecem a aparecer os resultados. Isso tem de ser de médio prazo e o programa tem que ter continuidade, né? Qualidade, quantidade e tempo de evolução. Quer dizer, então, não adianta a gente achar que um recurso, uma política pública que vai beneficiar meia dúzia de empreendimentos vai resolver o problema que você mencionou. Nós temos uma quantidade enorme de empresas, empreendedores, de apoio à pequena empresa, para conseguir o resultado e tendo plena consciência de que muitas vão falhar e não podem ser punidas por causa disso. Esse é outro entendimento. As empresas falham. E o Estado tem de entender que elas falham e tem de mitigar os efeitos. Desculpe. Então, essa é uma preocupação. No Estado de São Paulo, nós temos um exemplo emblemático, né, que é a FAPESP. Né? A FAPESP é o que todo mundo... A organização FAPESP é que todos os estados e países gostariam de ter. Né? É realmente uma organização que, na sua história, tem dado exemplos fantásticos de apoio a pesquisa, desenvolvimento, ensino, enfim, estatutariamente ela tem cumprido o seu papel. Acontece que, voltando estatutariamente, a FAPESP atende pesquisador. Estatutariamente, a FAPESP atende projetos de pesquisadores. A empresa, pequena empresa, startups, elas não têm, na maioria das vezes, entre os seus sócios ou contratados, pesquisadores. Mesmo porque não tem nem recurso para pagar um trabalhador de qualidade
não de qualidade de um pesquisador, mas de um técnico qualquer, um operador qualquer. Muito menos. Então, como que se resolve isso? Eu acho que, apesar da FAPESP ter aí uns programas de apoio, tipo PIP, é um programa importante na área de dirigir recursos para a empresa startup, ela exige o pesquisador. A FAPESP só pode atender pesquisa, desenvolvimento e o pesquisador. Não sei como fazer com que a FAPESP atenda também empresas, startups na área tecnológica, sem demandar à empresa a contratação de um pesquisador. Quem sabe pode ter um consultor, mas não um pesquisador. Mas esse é um problema que é uma discussão antiga no âmbito da FAPESP, e da qual também eu não conheço os detalhes. Mas eu reforço aqui que não se faz inovação sem a presença de política pública do Estado. De alguma maneira, o Estado tem de olhar para esse dilema de ter uma inovação, um indicador de inovação significante, com um nível significativo em termos mundiais, e para isso tem empresas inovadoras. Como fazer isso? A gente vê sinais importantes no governo, seja federal, governo estadual, recentemente com essas iniciativas que eu mencionei anteriormente, mas a gente tem de olhar isso, né, futuro, tem de ser permanente essa olhada para o apoio às empresas, né, para que a gente possa realmente avaliar os resultados. Professor, já estamos encerrando, antes de dar a palavra para a Diva, para o encerramento. Eu queria pessoalmente agradecer a sua presença aqui, colocando tão bem e defendendo tão bem a importância do CIETEC e das incubadoras e das empresas incubadas no nosso Estado. Sem dúvida, o senhor ganhou mais um admirador, porque eu gostei muito daquilo que o senhor trouxe para a gente aqui. Então, eu quero agradecer em nome do... Porque nós temos no Innova Day o seguinte slogan, né? O governo de amanhã começa hoje. Então, acho que serviu mais uma vez para nos trazer na nossa videoteca, no nosso repertório, a confirmação dessa vocação que nós temos para a inovação. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Agradecemos a presença de todos. Lembramos que daqui a 5 dias a palestra do professor Cláudio Rodrigues já estará disponível e convidamos a todos para que no dia 26 de outubro estejam conosco à distância ou aqui no nosso auditório. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.